O nosso amanhã é fruto das escolhas que nós fazemos hoje. O tema da live de hoje é medicamentos, porque você não deve esperar ter a sua saúde de volta, conquistar a remissão de uma doença autoimune simplesmente colocando a expectativa em cima apenas dos medicamentos, tá? Vou reforçar que eu não sou contra medicamentos, sou a favor. Imagine o que seria de nós se nós não tivéssemos medicamentos. Uma grande descoberta da ciência, né? Então, quando a gente está com uma infecção, ou uma contaminação bacteriana, ou uma dor intensa, qualquer coisa que a gente precisa remediar, ou seja, ter um alívio imediato, algo agudo, né, que está acontecendo ali naquele momento, a gente de fato precisa desses medicamentos, afinal de contas, eles salvam vidas muitas vezes, né? O que a gente não pode depositar é a expectativa da nossa saúde toda em cima de um fármaco, de uma cápsula, de uma drágea, um comprimido, né? Então, o objetivo da nutrição age justamente nesse aspecto, preparar o seu corpo, o seu terreno biológico, que nós chamamos na área ortomolecular, que é preparar o seu terreno biológico, limpar o seu terreno biológico, para que você se livre desses medicamentos, ou pelo menos vá reduzindo gradativamente as doses, ou reduzindo gradativamente o número de fármacos que você utiliza diariamente. Olha só que beleza. Quem utiliza, quem é dependente, quem faz uso constante desses medicamentos, com certeza tem essa vontade, né, dentro de si, de um dia não ter que tomar mais medicamentos, ou pelo menos não tomar tantos medicamentos, né? Porque eu costumo dizer que ao tomar medicamentos a gente fecha uma portinha, mas a gente abre uma janelinha em algum lugar, é uma janelinha de efeitos colaterais, né? E algumas vezes isso vai acontecer, é necessário, mas tem como a gente evitar isso, evitando o uso dessa utilização de fármacos, né? Até porque o que acontece é que esses 3 tipos de medicamentos, né, principalmente antibióticos, anti-inflamatórios e anticoncepcionais, são os que mais atuam na quebra das junções intestinais, que são as TAG junctions. Então, quando a gente pensa em autoimune, o que acontece é que a pessoa tem buracos no intestino, né? E esses buracos no intestino são causados por alimentos, medicamentos, doenças, outras patologias associadas, contaminação por metais pesados, estresse, né? A parte emocional também conta muito. Tudo isso vai danificando o seu intestino. E uma coisa que danifica muito o intestino, que altera as junções intestinais, altera a desbiose intestinal, gente, que é a qualidade das bactérias que vivem dentro de nós, né? Nós temos bactérias boas e ruins no nosso intestino. Então, a gente precisa alimentar as boas, fazer com que as boas dominem o ambiente, e aí, justamente por uma competição, né? Se tem o ruim e o bom aqui, mas o bem domina, elas vão comer toda a comida e deixar as ruins morrerem de fome. Então, elas vão diminuir a quantidade de população bacteriana que existe no intestino, né? Agora, se eu mato as minhas boas bactérias, né, através do uso desses medicamentos de forma contínua, né, eu deixo espaço para as más bactérias se reproduzirem e dominarem o ambiente intestinal, tá? E aí você pode dizer assim, mas Tarles, eu vou parar de tomar medicamento, eu já disse que não é para você parar do nada, tá? Mas um dia você tem esse desejo, você quer parar de tomar medicamento. E aí pode ser que você pense, nossa, mas como que a nutrição, como que a minha alimentação pode ser tão poderosa a ponto de conseguir me deixar sem a utilização de medicamento? Pode ser uma questão que apareça na sua cabeça. Ou então, o meu médico disse que independente do que eu coma, nada vai influenciar no processo da minha autoimunidade, nem positivamente, nem negativamente, né? Mas como eu estava dizendo, você está preparando o terreno biológico, o seu corpo,
para deixar ele limpo o suficiente, controlar os mecanismos inflamatórios que estão acontecendo dentro de você, essa chama da fogueira da inflamação que está pegando fogo dentro de você, através do que você come e através do que você não come, né? Então, a gente tem alimentos inflamatórios, alimentos anti-inflamatórios, alimentos ácidos e alimentos alcalinos. A gente tem como ter um corpo oxidado, cheio de radicais livres, e tem como a gente ter uma alimentação cheia de antioxidantes que carregam esses radicais livres para fora. Então, sim, a alimentação é muito poderosa. E eu sei que para você pode parecer difícil de acreditar, assim, num primeiro momento. Mas é possível. Você viu que tem casos de pessoas que colocam, que já deram depoimentos aqui, que hoje vivem sem medicamentos, ou com muito poucos medicamentos, por escolhas que elas fizeram. Tá? Nós somos o fruto das nossas escolhas de hoje. O nosso amanhã é fruto das escolhas que nós fazemos hoje. Então, o que você está fazendo hoje é preparação para como você vai estar daqui 6 meses, como que você vai estar daqui 1 ano. Né? Vai preparando o seu terreno biológico através de uma alimentação alcalina, anti-inflamatória e com fitoquímicos que carregam esses radicais livres para fora, porque tudo isso está fazendo pegar fogo dentro de você, alimentando uma fogueira da inflamação que existe em você. E como que você sabe se está inflamado? Nós temos diversas manifestações através de sinais e sintomas que nos estão constantemente demonstrando que existe algo de errado. Mas a diferença está entre você se perceber, se conhecer ou não. O autoconhecimento é muito importante, né? Você se observar, observar como você se sente, relacionar com o que aconteceu, né? Então, hoje eu acordei meio esquisito, tô com dor de cabeça, tô com gases, tô cansado. O que você fez no dia seguinte? O que você comeu no dia seguinte? Como você dormiu? Que tipo de emoções você alimentou? Né? Você teve um dia estressante, você teve uma noite péssima, você comeu pizza e foi dormir em seguida, né? Isso influencia. Comece a se observar, olhar para você, porque o seu corpo é extremamente inteligente, ele dá sinais o tempo inteiro. E antes de algo realmente grave acontecer, ele está apitando luzinha o tempo inteiro, como se fosse um painel de carro. Mas você liga o seu carro de manhã e você vê que acendeu uma luz no painel, indicando que existe algo errado, que você precisa levar até o mecânico para ele investigar. E aí, o que você escolhe fazer? Você escolhe você vai ao mecânico e fala para ele, fuça aí, descobre o que tem que fazer e vamos consertar o problema? Ou, não, corta o fiozinho que está fazendo essa luz do painel acender, dizendo que tem algo errado. Então, quando você só busca a cura, né, ou a remissão, melhor dizendo, através apenas de medicamentos, você está pedindo, é como se você estivesse pedindo para o mecânico cortar essa luzinha que existe dentro de você apitando. Né? Então, os nossos os sinais e sintomas que você tem é justamente isso. Seu corpo está indicando, está apitando. Só que se você toma um remédio, você só mascara, você só apaga essa luzinha que está indicando que tem algo errado. Tá? E muitas vezes isso é necessário, com uma dor intensa, né? Quem se acordou travado, mal consegue levantar da cama, tá com artrite reumatoide, uma espondilite, uma fibromialgia ou algo assim, que você com lúpus, que traz muita dor, né? Você acordou mal consegue se mexer, ou tudo que você faz gera dor, talvez nesse momento você vai precisar de um medicamento, um alívio. Você não tem que esperar passar, né? Se tá intenso. Agora, todos os dias da sua vida você vai viver assim? Não tem como. Né? Então, acredite, comece a investigar. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Vai e começa a procurar informação. A internet está aí para isso, para democratizar a informação. Olha só como que a gente tem tanta informação de graça. A gente só precisa saber filtrar. E você fazer as escolhas, você começar a ver, não, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. E se não faz sentido, deixa eu testar. Testa em você, testa.
Nosso corpo é maravilhoso. Sabe o que eu gosto muito na nutrição? De testar em mim mesmo as minhas condutas nutricionais, né? De testar. Nossa, eu tô meio arrepiada hoje, gente. Testar as condutas nutricionais em mim mesma para ver o que que dá. Nossa, vou fazer um detox, vou fazer uma cetogênica, vou fazer uma estratégia anti-inflamatória. Eu quero ver como que eu me sinto. Testar, não tenho nada a perder, não vou ter efeito colateral definitivo nenhum, não vai fazer mal para o meu corpo de forma nenhuma, tá? Todas as respostas estão dentro de você e estão na natureza. Nosso Criador, seja lá no que você acredita, fez isso de forma perfeita. A gente só precisa saber utilizar. E o combustível que você coloca para dentro de você é como se fosse um carro, né? De novo, carro. Gosto de carros. Mas eu acho que exemplos deixam as coisas mais fáceis de entender, né? Então pense como você, se você fosse um carro. E às vezes quando a gente é jovem demais, quando a gente é muito novo, a gente não tem preocupação com o futuro, né? Afinal de contas, o carro está novinho. Independente do que você coloque para dentro, esse carro vai dar conta. Você pode colocar combustível ruim, você pode fazer o que você quiser, o carro está novinho, ele vai funcionar. Só que a partir de um tempo, esse carro vai apresentar sintomas de um mau uso. Né? E o nosso corpo é exatamente assim. Com o tempo, você vai começando a sentir. Então, quando você tem 18 anos, pode ser que você não sinta nada desses sintomas da inflamação. Você não tem dor de cabeça, tudo que você come, nada te faz mal. Você não tem azia, refluxo, gastrite, você não tem insônia, você não tem fadiga, você tem bom humor ou não. Adolescente também não tem bom humor, às vezes. Né? Você não tem renite, sinusite, sintomas clássicos de inflamação são as ites. São as ites. Eu mesma sou uma pessoa que, quando eu estava na faculdade, eu comprava caixa de leite, gente. Eu tomava 1 litro quase por dia. E acordava daquele jeito, todo dia espirrando, 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 assim, renite, muco, sintomas de inflamação, né? Diarreia, constipação, dores articulares, dores musculares. São sintomas que seu corpo vai dando ao longo do tempo, que parecem inespecíficos. E aí você faz exames de sangue, pode ser que não dê nada de alterado, né? Exame de sangue é balela. Você tem algum problema? Não, não tenho nada. Você olha nos exames de sangue normal, mas e daí? Né? Saúde não é simplesmente a ausência de uma doença. Às vezes, seus marcadores inflamatórios podem não ter nada, mas o seu corpo está sinalizando essa inflamação, tá? E eu não sei se você sabe, mas o Brasil está entre os 10 maiores consumidores de medicamentos do mundo, olha só. 10 maiores consumidores de medicamentos do mundo. E talvez você que está aí me ouvindo, você faz parte dessa estatística. Você toma algum medicamento? Provavelmente sim. Então, você está contribuindo para essa estatística. Muito medicamento. Se você apenas busca a cura, ou a remissão, melhor dizendo, levando o seu carro, que é você, no mecânico, para ele apagar a luzinha que está piscando no seu painel, você não bloqueia o mecanismo pelo qual a autoimune está acontecendo. E aí você fica suscetível a desencadear uma segunda, uma terceira, uma quarta autoimune. É totalmente comum a gente ver as pessoas com doença autoimune terem mais de uma autoimune. Quantas autoimunes você tem? Você tem uma só ou você tem mais que uma? Quantas você tem? E por quê? Por que que isso acontece? Porque você é um azarado, um infortunado da vida, que tudo é em você? Oh Deus, oh céus, tudo é comigo? Quem nunca pensou assim, né? A gente pensa assim mesmo. Às vezes a gente tem esses momentos, né? E não tem problema nenhum a gente ter os nossos momentos de fraquejar. Não tem problema nenhum. A gente não precisa ser forte o tempo inteiro, mas a gente tem que buscar. Gente, esses dias veio uma mulher conversar comigo e ela falou que o filho dela, de 13 anos, se eu não me engano, com artrite reumatoide. Vocês têm noção como que... Olha só, como que isso nos faz refletir, né? Como que uma criança tem uma doença dessa? Vamos olhar para como está a alimentação. Se você tem filhos, ou se você tem sobrinhos, netos,
ou convive com crianças na sua família, no seu dia a dia, começa a olhar para a alimentação deles. Compara a alimentação deles com a sua alimentação quando você tinha a idade deles. Tá muito ruim, né? É muito diferente. É muito diferente. Então, as perspectivas não são nada boas, né? E aí vem aquela coisa, né? Daquelas pessoas que adoram dizer que o problema é da nossa genética, que a nossa genética é determinante para as nossas condições. Mas não são. Desde 2003, se você tem mais de 30 anos, você lembra que em 2003 saiu notícia no jornal, Projeto do Genoma. O que foi o Projeto Genoma? Foi um estudo que levou muitos anos, que decodificou o nosso genoma humano, sequenciou. O homem conseguiu, de fato, sequenciar a nossa sequência de DNA. E a partir de 2013, nós temos um outro conhecimento sobre genética. Então, desde 2003, nós sabemos que genética não determina o que nós somos. O meio é muito mais forte. E o que é o meio? O meio ambiente é como nós vivemos. Nosso estilo de vida. Isso sim é determinante. A genética é responsável por 15% do que nós somos. A genética é como se determinasse o nosso ponto fraco, tá? Então, seu ponto fraco é sua tireoide, você desenvolveu um Hashimoto, artrite reumatoide, né? Articulações. Pode ser que o seu ponto fraco seja sua parte muscular, e aí você tem uma fibromialgia, ou a conexão entre nervos e músculos, você tem uma miastenia graves. Michele deu o seu depoimento aqui, né, sobre o caso dela. Bem interessante de vocês verem, se vocês não viram. Então, o que a genética determina o nosso ponto fraco. Então, entenda que, independente de qual autoimune você seja portador, o problema não está em um órgão seu, não está na sua articulação, não está na sua tireoide. O problema está em você. E não entenda isso como algo negativo, tá, gente? O problema está em você. Isso soa um pouco pesado. O que eu quero dizer é que o problema está no todo, está no seu organismo. Porque na visão integrativa nós olhamos assim, o ser humano, nós somos um conjunto de órgãos, um sistema em que está tudo se comunicando o tempo inteiro, inclusive com as nossas emoções, com o que a gente pensa, com o que a gente fala. Então ele está no todo, o desequilíbrio está no todo. Por isso que você tem 2, 3, 4, 7 autoimunes. Porque o problema está no todo. A diferença é simplesmente que ela está manifestada em 1, 2 ou 3 órgãos nesse momento. Se ela está em nesse momento, ela pode vir a desenvolver num segundo ou no terceiro futuramente, se você não apertar o freio. Se você não parar de jogar gasolina no fogo. Se você ir levar o seu carro no mecânico e pedir para ele cortar a luzinha do painel, ao invés de querer consertar o seu carro. Então, por isso que acontece as demais autoimunes, porque o problema está no sistema e não num órgão específico. Então, não adianta eu tratar o órgão se o problema está no sistema. Então, aqui constantemente eu vejo as pessoas perguntando, né, mandando direct ou falando nos comentários: Thales, me fala o que é bom de alimento para minha tireoidite de Hashimoto, para minha psoríase, para minha esclerose, seja lá o que for. Gente, é tudo basicamente a mesma coisa. Nós precisamos tratar o desequilíbrio generalizado. É claro, tem coisas, alguns detalhes que são característicos, né? Então, tem coisa que a gente pode usar específico para Hashimoto, tem coisa que a gente pode usar específico para as articulações, tem. Mas primeiro, tem que tratar o terreno, a base, você, o seu corpo como um todo. Não adianta só usar um suplemento para tireoide. Não é só a tireoide, está no todo. Seus anticorpos estão em atividade. Se a nossa genética é a mesma, por que as doenças autoimunes estão aumentando? A genética é a mesma, né? Então, quando alguém fala para você que é genético, não é que não tem nada a ver, tem a ver, tá? Mas de longe é o que determina isso. Então, quando alguém fala para você que é genético, pense que tem um fundo, tem alguma coisa. Meu ponto fraco é genético, tá? Seu ponto fraco é genético.
Você herdou, você tem suas fraquezas, né? Agora, compare a sua alimentação com dessa criança de 1 ano. Compare o que você comia quando você tinha 1 ano. Eu sou de meia idade, né? Sou de meia idade. Então, assim, já tinha umas porcariazinhas para comer. Mas não era. A gente levava lanche para a escola, comidinha, que não era tão boa, talvez, o lanche, não. Era pão, essas coisas. Mas em casa a gente tinha o básico, era comida mesmo. Então, no máximo, um pãozinho, um leite. Um leite do leiteiro que eu ia pegar no portão. Então, não era de todos os lados. Yakult, dananinho, iogurte, chamito, pãozinho, bisnaguinha, browniezinho, bolinho de não sei o que, suquinho do Bob Esponja, Mac Dia Feliz, McDonald's, com playground para as crianças brincar, comprar um brinquedinho, um lanche que vem com um brinquedinho, olha só. Então, por isso que está acontecendo isso aí, por isso que crianças de 2 anos estão tendo doenças que não são características de crianças, na verdade. A genética não mudou, o que mudou é a alimentação. Os Estados Unidos é talvez o pior país, assim, quando a gente pensa em alimentação. Eles têm tudo tamanho gigante, né? Esses dias eu postei um vídeo do Fuja do Rodízio e eu fui criticada. Muita gente colocou assim, eu vou no rodízio. O que eu falei no vídeo? Eu falei assim, fuja do rodízio. Porque quando você vai no rodízio, você tende a comer demais. Porque tá vindo comida o tempo inteiro. Então, fuja do rodízio. Peça à la carte. E eu recebi comentários, eu vou para comer mesmo, porque se não fosse para comer, eu não ia. Coisas desse tipo. Mas o que acontece? Quando a indústria sabe que a gente cai nessas armadilhas. E nos Estados Unidos isso é muito forte, né? Isso faz você, quando você tem uma condição de custo, de preço, de comida, onde você levando mais, você paga menos proporcionalmente, isso te leva a querer comprar o grande, porque compensa na sua cabeça. Compensa você comprar a Coca-Cola de 2,5 litros do que comprar uma latinha. Compensa você comprar um saco de chips que é do tamanho de uma ração de cachorro, e nos Estados Unidos tem muito isso, do que se você comprar um pacotinho. Compensa financeiramente. E é isso que eles querem que você faça. Que você compre mais e mais, engorde mais, fique mais viciado nessa comida inflamatória. Açúcar, glúten, leite, substâncias muito viciantes, muito viciantes. Por isso que é tão desafiador tirar, porque mexe com o nosso sistema de recompensa, tá? Gente, tem jeito, e eu sei que a forma como a visão tradicional vê para o problema é extremamente desanimador. Eu sei porque eu vejo essas pessoas no meu dia a dia chegando, falando que o médico deu, não tem o que você fazer, daqui para frente só vai piorar. Você tem que tomar isso, senão, quando você surge a possibilidade de você falar que quer tirar um fármaco ou outro porque você está melhor, não pode tirar, porque depois você vai voltar aqui pedindo, pelo amor de Deus, para eu te dar o corticoide, né? Olha só como que a gente trata uma pessoa com grau de ameaça, ameaçando uma pessoa assim. Que esperança a gente tem de que tem solução? Aí a gente fica naquela assim, de tipo assim, eu vim nessa vida para quê? Para sofrer? Se eu não tenho poder de mudar a minha vida, e tem coisa que a gente não tem mesmo, né? Então, você sofreu um acidente, você sofreu uma lesão medular e perdeu o movimento das suas pernas. Você não tem isso aí, você não tem capacidade de mudar. Isso você não tem. Ou você sofreu um acidente, sofreu uma perfuração ocular, você não enxerga mais. Isso aí você não tem o que fazer. Você danificou totalmente a estrutura, você rompeu. Não tem o que você fazer. Mas para todas as outras coisas, quase todas as outras coisas, tem solução. Então, eu sempre digo que tem uma frase que eu acho que é do Cortella. E ele fala assim:
Faça o melhor que você pode fazer nas condições que você tem hoje, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Né? Então, hoje, dentro das condições que você tem, o que você pode fazer de melhor para a sua saúde? Enquanto você ainda não tem a condição perfeita. Até porque condição perfeita não existe. Se você ficar esperando ter dinheiro, ter tempo, ter uma vida linear onde está tudo perfeito, gente, não existe. Não existe. Não existe momento perfeito, não existe vida perfeita. Todo mundo tem os seus altos e baixos. E pode ser que você tenha mais problema do que outras pessoas que estão me ouvindo aqui agora. Mas você pode fazer diferente. A partir de pequenas coisas que você escuta, que você vai internalizando, pequenas mudanças diárias no seu estilo de vida, nas escolhas que você faz diariamente. A gente faz muitas, milhares de escolhas todos os dias. E escolher o que a gente come é uma delas. Imagine quantas escolhas, quantas possibilidades de falar sim ou não para a comida a gente tem todos os dias. São muitas escolhas que a gente precisa fazer. Por que que a questão da uma família obesa tende a gerar filhos obesos? Não é só a genética. De fato, eu posso ter genes que me favorecem a ter mais dificuldade, de ter mais chance de ter diabetes, mais chance de ter resistência insulínica, de engordar mais fácil. Mas a condição em que essa criança é criada, é muito maior, né? Então, ela cresceu num ambiente em que a família come mal. Como que ela vai comer bem? Por isso que eu não atendo criança. Eu sou contra, assim. Não que eu seja contra a nutrição infantil. Mas a minha experiência é de que quem deveria se consultar é a família e não a criança. O meio influencia muito, né? Onde você tá. O que estão comendo a sua em volta? O que estão comendo dentro da sua casa? Isso influencia. A gente precisa ser mais forte, de fato, né? Para resistir. Sabe o que acontece? Que a gente tem um mecanismo dentro do corpo chamado mimetismo molecular, que é a incapacidade do corpo entender a diferença entre uma parte do seu corpo de uma proteína alimentar que tem uma sequência de aminoácidos parecida. Então, aminoácidos são pequenas partes de proteínas. Então, quando a gente come, e essas proteínas não estão apenas nos alimentos ricos em proteínas, estão em todos os alimentos. Então, quando a gente come, a gente precisa quebrar o alimento, picotar ele em pequenas partes para o intestino poder absorver. E nesses alimentos, eles têm uma sequência de aminoácidos. E o corpo, os anticorpos, têm dificuldade em reconhecer o que é uma parte do seu corpo com o que são alguns alimentos. E ele começa a atacar partes do seu corpo por achar que são esses alimentos estranhos, vamos dizer assim. Então, se você continua comendo alimentos que estão estimulando seus anticorpos a atacarem, ele vai ficar nesse sistema de defesa e vai continuar atacando. Então, quando você diz que come saudável na maior parte do tempo e no final de semana você come uma pizza, sei lá, vive o final de semana com o pé na jaca, né? Você está alimentando esse sistema, porque esses anticorpos levam de 2 a 3 meses para poder baixar, depois que você para de estimular. Só que se você para 10 dias, 7 dias e depois ingere novamente, você não dá o tempo para ele entender que ele deve parar. Porque foi pouco tempo. Ah, Thales, mas nunca mais eu vou poder comer coisa ruim tipo tranqueira? Não. Sempre depende do momento em que você está. Se você está num momento de remissão, provavelmente você já aprendeu o equilíbrio da vida. Do que é saudável e o que não é, do que te faz mal, do que não é, do que não te faz mal. E aí você aprendeu, e aí você sabe introduzir isso com rotatividade.
Não vai mais fazer o mal para você do mesmo jeito que faz para uma pessoa que está com a doença ativa. Não é a mesma coisa. Então, a partir do momento que você chegou lá, como se você fosse subir uma montanha. Você chegou no pico da montanha. Você chegou no máximo. Você chegou no seu objetivo, você conquistou. Para você chegar ali, você teve que aprender um monte de coisas. E nesse processo de aprendizado, você adquiriu consciência. E depois você não quer mais se sujar. Porque você agora sabe o que é viver bem. Porque antes você não sabia. Depois que a gente... alguém falou do Dr. Lair. Dr. Lair fala: o ser humano é o único animal que ingere coisas, mesmo sabendo que essas coisas fazem mal. Porque um animal na natureza, ao ele comer uma coisa que fez mal para ele, ele nunca mais come. E dizem que os animais são irracionais e nós somos os detentores da inteligência, os seres humanos. Nós somos os únicos animais que comem algo que já nos faz mal, que a gente sabe que faz mal e a gente continua comendo. Você continua comendo. Então você não precisa fazer a vida inteira. Só que a partir do momento que você chegou lá e você sabe o que é bom, você não quer mais voltar. E você aprendeu a dosar isso. Um dia você come, aí depois você já volta. Daqui uns dias você come de novo, depois você já volta. Você aprendeu, você conquistou isso. Então você, é como se fosse assim, não que você é merecedor ou deixa de ser merecedor, mas você aprendeu a fazer. Treinando. Tem uma frase que diz que a gente fica bom naquilo que a gente treina, fazendo repetidas vezes. Então a gente não fica bom do nada. Ai, Carlos, eu não sei cozinhar. Cozinhar é caro. Comer saudável é caro. Gente, faz as contas. Eu atendi um paciente esses dias que ele falava: Carlos, eu paro todo dia, ele trabalha representante, revenda, alguma coisa assim que ele dirige. Eu paro na conveniência todo dia. E todo dia eu gasto pelo menos R$ 20 na conveniência do posto. Multiplica isso por 30. Quanto que dá? Pelo menos 20 vezes 30. R$ 600. Se for 30, R$ 900 de porcaria. O que você podia estar comendo de bom com R$ 900 por mês? Muita coisa. Ou não, você podia estar economizando e não comprando, usando para outra coisa, sei lá. Mas está gastando com porcaria. Porcaria custa caro, tá? Então não custa caro. E se você acha que custa, faz as contas. Começa a colocar na ponta do lápis quanto que você gasta. De mercado, nota tudo. Mercado, conveniência de posto, se você para, padaria, quanto que você gasta para comer fora, de iFood. Coloca aí. Quanto que você gasta com comida de verdade mesmo? Vamos ver. Faz a conta, porque às vezes a gente não enxerga, tá, gente? Não é na maldade, mas às vezes a gente não tem a consciência se a gente não tem números. Tem gente que é numérico, que precisa ver ali, ó. Precisa comprovar. Eu gosto de ver. Gosto de ver números, estatística, sou racional. Preciso me comprovar. Gosto de ir num profissional e ele me explicar. Esses dias eu fui num dentista, amei. Nunca tinha ido nesse dentista. Gostei que ele abriu a tela do computador, colocou, explicou o meu dente, falou as consequências disso, a consequência daquilo. Me explicou, assim, eu entendi, eu vi. É chato você vai num lugar, num profissional que só fala assim, ó, você faz isso, pronto, ele não te explica o porquê. Você não é macaco que vai executar só, você quer entender o porquê. O conhecimento faz sentido, né? Então, para você fazer, primeiro precisa fazer sentido para você. Por isso que eu falei, não acredita no que eu tô falando, vai pesquisar. Você sempre vai encontrar os dois lados da história. Um lado que fala uma coisa e o lado que fala outra coisa, tá? Não tem verdade absoluta. Quem fala diferente, ele não tá errado totalmente. Foi aquilo que ele estudou, que ele aprendeu. É difícil
fechar os olhos e ver que você fez errado, ou que o que você aprendeu não faz mais tanto sentido. É difícil reconhecer. O Otto, ele é aluno do Projeto Remissão, meu curso de autoimunes. Ele está falando que economizou R$ 200 em besteira. Imagine só quanto que de economia de medicamento que você pode ter também, fazendo uma alimentação melhor. Né? Quanto que você gasta de medicamento? Coloca na ponta do lápis. Às vezes pode ser que tem coisa que você ganha do governo, pode ser que tem coisa que você não ganha do governo. Pode ser que nem sempre o governo te dê, pode ser que você precise de um outro. Tem um paciente meu, que é o Kleber, e ele tem doença de Crohn. E eu posso falar o nome dele aqui porque ele já autorizou. E ele descobriu a doença de Crohn, mas ele é tímido, ele nunca quis aparecer no vídeo comigo. Ele descobriu a doença de Crohn e ele foi no tratamento convencional e assim, ele saiu de lá assim, pensando que a vida dele tinha acabado, de fato, com a doença. Porque a pessoa que atendeu ele assustou o que seria a doença dali para frente. E que ele precisava de um medicamento que custa cerca de R$ 20.000. E ele ficou com medo, falou assim, gente, mas se eu não conseguir, se o governo, o estado não me der esse remédio, o que eu vou fazer? E esses dias, se eu não me engano, eu estava assistindo na TV que faltou um tempinho esse medicamento para doença de Crohn, que custa R$ 20.000 por mês. E aí a pessoa ficou sofrendo, porque não tinha de onde tirar R$ 20.000 para comprar. Então imagine quanto que você também pode economizar de medicamento. Então são investimentos que a gente faz hoje. Às vezes a gente vê pessoas que não têm muito dinheiro, não está sobrando, mas elas valorizam a informação e elas valorizam investir na saúde dela. E às vezes tem gente que você sabe que tem grana e reclama de comprar um suplemento de R$ 80, né? Então, assim, o valor das coisas está em como a gente... O custo das coisas está no valor que a gente dá para elas. Né? Então, para mim, é valioso investir em comida, investir em suplemento. Para outra pessoa, não é valioso usar o dinheiro dessa forma. Ela valoriza outras coisas. Né? Então, assim, valor é algo relativo e inerente de cada um. Então, se você valoriza, você vai dar, a não ser que você seja muito pobre mesmo, e eu sei que isso existe, né, gente? E eu sei que isso existe. Mas comida mesmo não vai ser tão caro assim. A forma como a gente vive hoje vai determinar como a gente vai viver lá para frente, tá? Vamos encerrando por hoje, que deu quase 1 hora já também. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.